Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus nos apresenta uma passagem central na mensagem de Jesus Cristo. Esse texto, conhecido como a parábola do julgamento das nações, nos convida a refletir sobre o caminho de espiritualidade que nos conduz à comunhão com Deus. O Senhor nos ensina que nossa salvação está intrinsecamente ligada à nossa relação com os outros, especialmente os mais necessitados. Nesta reflexão, exploraremos ensinamentos espirituais presentes nesta passagem, trazendo à luz os meios pelos quais podemos viver este chamado em nossas vidas pessoais e comunitárias, na caminhada dentro da igreja e na sociedade. O texto começa com Jesus descrevendo o Filho do Homem em sua glória, sentado no trono celestial, enquanto todas as nações são reunidas diante dele. Ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Este cenário escatológico nos lembra que todos nós compareceremos diante de Cristo para prestar contas de nossas vidas. Este julgamento não é baseado em títulos, riquezas ou status, mas na prática concreta da caridade. Jesus declara: Sempre que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o fizeste. Mateus 25:40. Aqui reside o centro da nossa espiritualidade cristã: ver Cristo no outro, especialmente nos mais vulneráveis. Amados, a espiritualidade que Jesus propõe é encarnada, vivida no dia a dia. Não basta professar a fé com palavras, é necessário agir com amor. Por isso, Jesus lista 6 obras de misericórdia como critérios para o julgamento: dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, acolher os estrangeiros, vestir os nus,
cuidar dos doentes e visitar os presos. Esses atos de caridade nos desafiam a sair de nós mesmos e a nos preocuparmos com as necessidades dos outros. Como cristãos, somos chamados a uma espiritualidade do serviço. São Tiago nos lembra: a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Viver a espiritualidade cristã implica unir a fé e a ação, oração e caridade. Cada gesto de amor ao próximo é um ato de adoração a Deus. Perguntemo-nos: como podemos praticar essas obras de misericórdia em nosso cotidiano? Talvez conheçamos alguém que precise de um prato de comida, de uma palavra de acolhimento ou de um simples gesto de solidariedade. Nesses momentos, temos a oportunidade de encontrar o Cristo. Amados, Jesus também nos ensina que a vivência cristã não é isolada. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser uma comunidade de caridade. Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, somos fortalecidos para servir. O pão que partilhamos na missa deve nos motivar a partir o pão com os outros em nossas vidas. A caridade na igreja não se limita à assistência material. É também um cuidado espiritual, o acolhimento, o esforço para construir um mundo mais justo. O Papa Francisco nos exorta: a caridade não é apenas uma questão de assistência aos necessitados, é a forma concreta de anunciar o Evangelho. Portanto, ao viver este caminho de espiritualidade na igreja, somos chamados a construir comunidades de fé que reflitam o amor de Deus. Por isso, viver a espiritualidade do Evangelho de Mateus pode ser desafiador. Muitas vezes preferimos ignorar as necessidades ao nosso redor, justificando-nos com a falta de tempo ou recursos. No entanto, Jesus nos convida a superar essas barreiras e abraçar o próximo como parte essencial do nosso relacionamento com Ele. A oração nos fortalece nesse processo. Através da intimidade com Deus, somos renovados e capacitados a amar sem medidas. Como disse Santo Agostinho: ame e faz o que queres. O amor que nasce da oração nos conduz a agir, mesmo quando custa. Além disso, é fundamental confiar na graça de Deus. Ele não nos pede o impossível, queridos irmãos, mas nos concede os meios para viver nosso chamado. Ao enfrentarmos os desafios, lembramos-nos das palavras de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Para vivermos o Evangelho, devemos então nos engajar na missão da igreja. A espiritualidade cristã é vivida na comunhão eclesial, na participação ativa nos sacramentos, nas ações comunitárias. A catequese, os grupos de pastoral e as iniciativas sociais são meios pelos quais podemos concretizar nossa fé. O Espírito Santo guia a igreja em sua missão de servir aos pobres e proclamar o reino de Deus. Quando nos unimos a essa missão, experimentamos a alegria do Evangelho. O Papa São João Paulo II disse: a fé que não se torna cultura é uma fé não plenamente acolhida, não inteiramente pensada, não fielmente vivida. Que possamos, como igreja, sermos testemunhas vivas de Cristo, promovendo a justiça e a paz, mas também o amor. Por fim, Jesus nos apresenta a promessa da vida eterna. As ovelhas à direita herdam o reino preparado desde a criação do mundo. Esta é a recompensa para aqueles que vivem a espiritualidade do serviço da caridade. A promessa da vida eterna não é apenas um conforto futuro, mas uma realidade que transforma nosso presente. Como disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ao vivermos segundo o Evangelho, experimentamos já aqui na terra o vislumbre da vida em plenitude. Que estejamos atentos, queridos irmãos e irmãs, ao chamado de Cristo, vivendo nossa fé com amor e esperança. Que a nossa comunidade de fé seja um reflexo do amor de Deus, onde cada membro se sinta acolhido e amado. Unidos pela Eucaristia e fortalecidos pelo Espírito Santo, avancemos juntos no caminho da santidade. Por isso vamos rezar juntos. Senhor Jesus Cristo, Tu que nos ensinas a ver-te em cada irmão e irmã,
especialmente nos mais pequeninos. Dá-nos um coração cheio de compaixão e amor. Ajuda-nos a viver a espiritualidade do serviço, para que nossas ações reflitam a Tua presença no mundo. Concede-nos graça, a graça de sermos fiéis ao Teu Evangelho, superando nossas fraquezas e confiando sempre na Tua misericórdia. Que possamos um dia ouvir de Teus lábios as palavras: Vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.